Olá, galerinha. Bom dia para quem está vendo dia, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está vendo à noite, tá bom? Mais uma aula de física hoje, certo? Dando continuidade aos nossos assuntos. Então, é uma aulazinha um pouco mais interativa, mais dialogada e mais uma aula à distância, certo, galera? Vocês me conhecem, eu sou o professor Tassiano, estou aí, estou aqui, estou aí também. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre forças, certo? Botei até forças e interações, mas nós vamos ver que está bem associado às duas coisas, certo? Então, é muito utilizado no nosso dia a dia a palavra força, muito utilizado de diversas maneiras. Eu até coloquei aqui para vocês em que contexto utilizamos a palavra força, certo? Nessa época de política agora, é muito comum nós ouvirmos a palavra a força que vem da gente, a força que vem do povo, a força de vontade, a força de vencer. Então, tem várias associações aí, vários significados, na verdade. Então, é, na lei, está aí, quando um juiz dá o veredito, pela força da lei, é inocente ou é culpado. Então, mais uma palavra força aí em outro contexto, tá bom? Na nossa escola, é muito comum vocês aí vir na ECAM, por exemplo, o professor nos deu a maior força no final, me deu 5 décimos. Eu precisava de 7, ele considerou 3 décimos, 5 décimos, me deu maior força. Então, mais uma palavra força, tá bom? Quem estuda, aí entra aí, fez a maior força para passar no exame, certo? Então, se esforçou para passar, no sentido de estudou muito, tá bom? Então, são diversos contextos que a palavra força está utilizada, certo? E para a física, o que é força? Para a ciência, o que é força? Certo? Galerinha, tá aí. A gente imagina já a força quando eu tenho força, eu sou musculoso. Então, para a física não é bem assim, não, galerinha. Para a física, a força é a interação que há entre dois ou mais objetos, certo? E essa interação, por exemplo, é capaz de empurrar objetos, de puxar objetos, tá bom? Então, para a ciência, galera, olha, força não é propriedade de um corpo, mas uma maneira de dizer que existe interação entre duas ou mais coisas. Interação, pessoal, é esse agrupamento. Então, esses caras aí, por eles serem musculosos, não significa que eles são fortes. Porque como eu estou dizendo a vocês, a força não é propriedade. Ninguém tem mais força do que ninguém. Nós vamos ver isso mais no próximo slide, tá bom? Então, esses caras estão numa queda de braço aí, eles estão interagindo um com o outro, as mãos deles estão interagindo, então eles estão aplicando forças, porque está tendo interação. Nem os músculos, pessoal, eles trabalham sozinhos. O bíceps não é nada sem o tríceps. Então tem essa interligação. Os músculos têm que interagir para poder aplicar força, certo? Então força não é uma propriedade única de um corpo, não, tá bom? Então eu coloquei aqui, eu conversei com esse carazinho aqui. Esse cara é He-Man. Quem não conhece, a famosa frase de He-Man, ele diz assim, galera: pelos poderes de Grayson, eu tenho a força. Então, He-Man está afirmando que tem a força. Aí eu entro aqui embaixo, ó. Eu digo assim, tem não, He-Man. Tem não, a conversa entre He-Man e eu. A He-Man, por que eu não tenho a força? Aí eu disse, porque força é uma interação entre dois ou mais corpos e você, na verdade, tem energia para interagir e aplicar força. Aí He-Man diz, pelos poderes de Grayson, eu tenho energia para interagir e aplicar força em corpos. Aí sim, He-Man, meu garoto. Então, He-Man agora o certo de He-Man fisicamente é para dizer dessa forma, pelos poderes de Grayson, eu tenho a energia porque ele não tem força, porque força não é propriedade de um corpo, força ela é interação. Então, He-Man pode aplicar força porque ele se alimentou, ele tem energia, nós só aplicamos força, nós só puxamos uma mesa, só empurramos uma mesa porque nós temos energia para aplicar essa força e transformar essa energia em trabalho e realizar aí esses diversos trabalhos. Então,
He-Man, pessoal, é até uma curiosidade, vem da frase I have the power, que eu tenho a energia, mas uma tradução aí equivocada diz que He-Man tem a força. E pelos quadrinhos sabemos, e pela física, na verdade, sabemos que a força não é propriedade. Então, certo é He-Man dizer, eu tenho a energia. Aí sim, porque ele se alimenta, ele é musculoso porque ele tem energia ali naqueles músculos, ele se alimenta bem, certo? Então, uma pessoa porque é mais musculosa também não quer dizer, ela tem mais força. Não, se ela não se alimentou bem, possa ser que tenha até pouca energia para levantar alguma coisa, tá bom? Certinho? Então, tá aí uma curiosidade da física para vocês, tá bom? Então, galera, essa interação entre os corpos e foi estudado por diversos cientistas, Arquimedes, vou falar de vários gregos. Os gregos estudaram muito essa parte, Aristóteles. Então, se eu fosse falar, eu tinha falado de Galileu, aí eu ressaltei Newton aí, que é bem presente no nosso livro didático e nos nossos estudos de física, certo? Então, pessoal, eu trouxe aqui até um papirozinho de Newton aí, só para a gente... As massas também estão em interação. Dessa forma, o planeta Terra e os demais planetas do sistema solar giram em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, as estrelas em torno do centro galáctico, e esse tipo de interação recebe o nome de força gravitacional, pessoal. Então, assim, foi um dos estudos de Newton, de Galileu, até foram perseguidos pela Igreja Católica, tem todo um contexto histórico, porque, por exemplo, a Igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Então, outras coisas para a gente pesquisar, certo? Mas o que Newton estudou bastante aí, que as massas, elas interagem. Pessoal, se eu pegar um celular agora e largar ele, a Terra vai puxar esse celular para o centro da Terra, para o centro do... É claro que não vai perfurar, mas vai ficar na superfície. Por quê? Massa atrai massa, galerinha. Massa atrai massa. E a Terra, ela tem uma massa significativa para atrair corpos, certo? A Lua, porque a Lua não vai embora, porque a Lua está sendo atraída pela Terra. E por que ela não cai? Porque ela tem uma velocidade suficiente para manter lá a sua órbita. E a Lua também puxa a Terra, mas a massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua. Não é que a Terra vai colar lá na Lua. Quando eu pulo, a Terra me atrai, eu atraio a Terra também, mas minha massa é insignificante em relação à Terra, pessoal. Então, quanto maior a massa de um corpo, a massa de um planeta, maior é a sua gravidade, tá bom? Então, os meninos que assistiam Dragon Ball Z, tinha um planeta lá de Senhor Kaiô, era um planeta bem pequenininho, mas a gravidade era enorme, que Goku treinava, certo? O que significa? Significa que apesar de pequeno o planeta, ele está muito compacto, ele tem grande massa, certo? Não vá pensando que porque um planeta é pequeno, a gravidade é menor. Não, o que vai interferir na gravidade aí é a massa do planeta, certo? Então, porque na Lua os desenhos, os astronautas se movimentam mais devagar, quando salta mais do que a Terra, porque a gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra, porque a massa da Lua é menor que a massa da Terra, tá bom? Então eu trouxe aí o campo gravitacional. Pessoal, o campo gravitacional são essas linhas que a gente não vê, mas que estão orientadas para o centro da Terra, certo? Olha só a Terra aí. Bora imaginar que tem várias dessas linhas. E essas linhas, quando vai se afastando da Terra, quando vai se afastando, ela vai se afastando uma da outra. Então, perto da Terra, o campo gravitacional atua mais intensamente, porque essas linhas estão mais próximas. Quando eu me afasto, as linhas vão se afastando, então a gravidade vai diminuindo. Por isso que a gravidade ela diminui com a altura, tá bom? Quanto mais eu me afasto da Terra, mais a gravidade vai diminuindo. Eu trouxe até aqui uma ilustração para vocês verem, uma tabelinha, ó. Olha só. Ao nível do mar, que é onde nós estamos, mais ou menos, a gravidade é 9,83. 9,8, tem livros que consideram 10 Newton por quilograma, tá bom? Ou Newton por quilograma ou metros por segundo ao quadrado. Depois a gente vê bem direito. Então, a 5 quilômetros, olha, 9,81. A 10 quilômetros, olha a gravidade, 9,8.
a 10 quilômetros de altura. A gente vai se afastando da Terra, a gravidade vai diminuindo. 50 quilômetros, 9,6. 100 quilômetros, 9,5. 400, 8,7. 35.700, é uma gravidade bem pequenininha. Então, a gente tem a sensação, a gente, na verdade, o peso da gente fica menor. Por isso que nós conseguimos saltar aquela sensação de leveza que a gente vê nos desenhos animados, né? Então, isso tem a ver com a gravidade, tá bom? Então, pessoal, todos os planetas que têm grande massa, ele tem essas linhas, se chamam linhas de campo. Elas sempre se orientam para o centro da Terra. Por isso, se soltar qualquer objeto, a tendência dele é cair, tá bom? A Terra está nos atraindo, então ela exerce uma força. Se ela tem uma gravidade, ela vai exercer uma força gravitacional, tá bom? Beleza? Bora aqui. Então, essa força gravitacional é o que nós chamamos de força-peso. É a força com que a Terra nos puxa, com que um planeta nos puxa para baixo, no caso, para o seu centro. Então, olha, a força-peso é um caso particular da força gravitacional, certo? Ela é transmitida pelo campo gravitacional do planeta. Lembra que eu falei que força tem que ter interação de dois ou mais corpos? Então, pessoal, eu estou aqui, tropeço, caio, eu interagi com a Terra. Então, tem uma força sendo aplicada aí. Essa força é uma força gravitacional. Ela só existe porque existe um campo gravitacional, certo? Que tem linhas aí presentes, nós não vemos, mas a gente sabe que se eu soltar um celular ele vai ser atraído. Porque tem linhas que nós chamamos de campo gravitacional, linhas de campo. Então, pessoal, o módulo do campo gravitacional depende do planeta. Cada planeta tem sua gravidade. A Terra tem uma gravidade, Marte tem outra gravidade, a Lua, que é um satélite natural da Terra, tem uma gravidade, Júpiter tem outra gravidade muito intensa, por sinal, por isso que Júpiter é considerado o escudo natural aí da Terra. Muitos cometas, partículas não, cometas, meteoritos que vinham atingir a Terra, Júpiter, por ter um grande campo gravitacional, ele consegue atrair esses corpos, tá bom? Então, na superfície da Terra, a gente viu até naquela tabela, a gravidade é 9,8, tem livros que consideram 10, tá bom? Então, perceba que é em metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí a equação, galera. O peso de um corpo é a interação da massa do corpo com a gravidade. Então, multiplicou a massa pela gravidade do local onde esse corpo está, eu tenho peso, eu tenho uma força gravitacional, a força que esse planeta puxa os corpos para o seu centro. Então, olha aqui, eu até coloquei aqui, ó. Bora lá. P é o peso do corpo, tá bom? M é a massa, G é a gravidade. Multiplicou a massa, interagiu pela gravidade, pelo campo gravitacional, que depende do planeta, eu tenho a força-peso. Então, ó, cuidado. Aí entra. No dia a dia, nós costumamos dizer assim: ei, eu peso 70 quilogramas. Você não pesa 70 quilogramas, tenha cuidado, certo? 70 quilogramas não é seu peso. 70 quilogramas é sua massa, certo? De acordo com a dinâmica, tal afirmação contém dois equívocos. Olha aí, eu apareci até aqui embaixo também, ó. Estou aqui ou aí em cima, não sei. Tá bom? Equívoco 1. 70 quilogramas é o valor da massa e não da força-peso. Pessoal, peso é diferente de massa. Minha massa é aqui, é na Lua, é uma só, mas o peso muda. Olha aqui, considerando a gravidade da Terra 10, a força-peso sobre a pessoa, então o peso é a multiplicação da massa vezes a gravidade. Então fica 70, que é a massa, vezes a gravidade. O peso dessa pessoa na Terra é 700 newton. Tá bom? Newtons. Newtons porque foi quem estudou lá. Tá bom? É a unidade de peso, a unidade de força é Newton. Graças aos seus estudos, certo? Na dinâmica. Então, tá aí. Peso é massa. Ah, eu tenho 60 quilogramas de massa. Qual é o meu peso? Multiplique por 10. Aí é seu peso, tá bom? Então, a balança, ela não pesa ninguém. Na verdade, você vai para a balança sem massar. Então, ela vai medir sua massa, a balança, certo? Tá aí. Bora lá.
do equívoco, determine. Aí eu trouxe uma imagem aqui para vocês, certo? Determine o módulo, na verdade não é imagem não, o módulo da força-peso que cada um dos corpos celestes abaixo exerce sobre um mesmo bloco de 100 kg. Pessoal, só ilustrei aqui. Olha a Terra, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ou 10 newtons por quilograma, tá bom? Não se preocupe não, mas depois a gente vê isso. Eu coloquei aí um corpo de 100 quilogramas, até exagerei, né? Então a Terra está puxando esse corpo de 100 quilogramas. Coloquei a Lua, a gravidade da Lua é 1,7 aproximadamente. Olha como é menor a gravidade da Lua e da Terra, por isso que meu peso, não vamos nem ver. Então eu coloquei esse mesmo corpo de 100 quilogramas lá na Lua, a Lua está puxando, certo? E Júpiter, olha Júpiter. Júpiter, a gravidade é 26 metros por segundo. Na Terra, 10, Lua 1,7, Júpiter 26 metros por segundo ao quadrado. Então, eu coloquei esse corpo de massa 100 kg lá em Júpiter. O que é que acontece, pessoal? A massa é uma propriedade do bloco. Não depende de onde está. Assim, ela vale 100 quilos em todos os corpos celestes. Pessoal, a massa desse corpo não vai mudar porque eu levei ele para a Lua, porque eu levei ele para Júpiter. O que é que muda, galera? É o peso do corpo. Por quê? Olhe na Terra. Ela será puxada por uma força-peso. Eu sei, eu aprendi hoje que peso é massa vezes gravidade. Então, vai ficar 100 vezes 10, 100 que é a massa, vezes 10 que é a gravidade, 1000 newtons. Tá bom? Bora ver na Lua. Olha aí na Lua. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, vai ficar 100. Quem é a gravidade na Lua? 1,7. 100 vezes 1,7 vai dar 170 newtons. Perceba, olha o peso como é menor na Lua. Porque a gravidade da Lua é menor, por isso que os astronautas, os cosmonautas, e os desenhos animados, eles saltam na Lua porque eles estão mais leves, porque ele tem menor peso. Ele não tem menor massa, porque a massa é uma só, mas o peso depende da gravidade. Bora ver em Júpiter. Eu multiplico a massa, que é 100, vezes a gravidade de Júpiter, 100 vezes 26, 2.600 newtons. Olha Júpiter aí, pessoal. Olha o peso dessa massa aí de 100 kg. Dá 2.600 em Júpiter, 170 na Lua e 1.000 na Terra. Tá bom? Então, gravidade na Lua menor, gravidade em Júpiter bem maior. Tá bom? Então, isso é o peso de um corpo. Então, quando você vai para a unidade, os médicos, os técnicos, os enfermeiros, eles, na verdade, para chamar o paciente e dizer, eu vou aqui verificar sua massa, porque a balança vai medir sua massa. Quando você pega sua massa e multiplica pela gravidade, na verdade, ali seria o peso, tá bom? Então, se eu for para a unidade de saúde e pesar e minha massa for 70, e a enfermeira perguntar, qual é seu peso? Aí 70 vezes 10, 700. Aí você responde, 700 newtons, tá bom? Não precisa, né, responder isso, mas a gente sabe que peso e massa são grandezas diferentes, certinho, galera? Beleza? Então, eu até coloquei o equívoco 2 aqui, ó. Dizer eu peso. Peso não é propriedade do corpo, mas interação entre ele e o planeta. Então, peso não é propriedade, é a interação da massa com o planeta, certo? Isso é o equívoco 2. Se a pessoa de 70 quilogramas fosse para outro planeta, ficaria submetido ao campo gravitacional e a força peso teria outro valor, como a gente viu nos exercícios aí que a gente praticou, certo? Então, a definição de peso e massa, coisas diferentes. Massa, propriedade. Peso é a interação, certo? Peso é uma força, galerinha. O que a pessoa leva consigo é sua massa. Em outro planeta, ela ainda teria 70 quilogramas. Eu tenho 70 quilogramas aqui, eu terei 70 quilogramas na Lua, eu terei 70 quilogramas em Júpiter. Porque minha massa não muda, é propriedade minha. Mas meu peso muda porque depende da gravidade. Tá bom? Belezinha, galera? Encerramos nossa aula de hoje de forças e interações. Que fique bem claro que peso e massa são grandezas diferentes. Faça suas anotações, tá bom? Porque nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Nós vamos estudar muito sobre forças. A aula de hoje foi sobre força, peso, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar aí nos comentários, tá bom? Deixem aí, professor, assistir a aula, para vale como a presença de vocês, certo? Se você for aluno
ou for outra pessoa que está interessada sobre o assunto, fico muito feliz em ver você por aqui, tá bom? Dê um joinha, marque aí, curtam, se inscreva no canal que a gente vai levando nossas aulas dessa maneira, tá bom, pessoal? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima.